Olá pessoal, meu nome é Vladia Nayara, sou professora de Biologia e vou trazer hoje para vocês a revisão de Biologia para a nossa prova do primeiro ano. A nossa forma de revisão vai ser através da correção das questões que foi no material auxiliar para vocês estudarem, nessa semana que passou. Pessoal, nossa primeira questão está dizendo o quê? As células são estruturas conhecidas como unidades estruturais funcionais dos organismos vivos. Elas são formadas basicamente por substâncias orgânicas e inorgânicas. São consideradas substâncias inorgânicas. Lembrando que no primeiro capítulo a gente viu o que é biologia, quais são as suas aplicações e também revisamos a questão da constituição do corpo humano, Nós podemos dividir em dois tipos de substâncias basicamente, as orgânicas, que são aqueles compostos que vão ter a presença de carbono, e as inorgânicas, Quais são os tipos de orgânicas? Carboidratos, lipídios, glicídios, ácidos gráficos. E aqui a questão está pedindo o quê? Substâncias inorgânicas. Então vamos avaliar as alternativas. Letra A, lipídios e proteínas. Não, são compostos o quê? Orgânicos. Letra B, proteínas e água. A água é uma substância inorgânica, mas a proteína é uma substância orgânica. Letra C, sais minerais e vitaminas. Não, sais minerais é inorgânico, mas a vitamina é o que? Orgânico. Letra D, água e sais minerais. Sim, com certeza. E a letra E, lipídios e carboidratos. Então, vamos verificar se a alternativa está correta? Exatamente, letra D. Então, substâncias inorgânicas, na composição dos seres vão ser basicamente água e sais minerais. As demais vão ser todas classificadas como substâncias orgânicas, ok? Segunda questão. A segunda questão, gente, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque a leitura dela, vocês vão ter que perceber tanto a linguagem verbal, que é através do diálogo, do meninozinho, que é o nome dele, Armandinho, com o pai, representado aqui pelo pai de pernas dele, e pela linguagem não verbal, ok? Vamos ler a charge. O menino pergunta, biólogo? Aí o pai pergunta, você sabe qual é o papel do biólogo? É o papel reciclado. Tem um pouquinho de humor, Então, em cima desse quadrinho, vem a nossa pergunta. A biologia como ciência começou a ser estruturada no século XIX. Assinale verdadeiro ou falso as afirmações abaixo, referente a essa área do conhecimento. Lembrando que biologia, o próprio nome já diz, Logia, estudo, biovida, então vai ser o estudo da vida, ok? A primeira alternativa, as células são unidades estruturais básicas que provêm de células pré-existentes, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, assim como o átomo está para a unidade básica, do estudo da química, na biologia a unidade básica para o estudo vai ser quem? A célula. Indo lá para uma das teorias da origem da vida, que é a biogênese, ela diz o quê? Que o ser vivo só pode ser oriundo de outro ser vivo, Então uma célula só pode existir a partir de outra célula viva, teoria da biogênese, não confundir com a teoria da abiogênese. Lembra que eu falei para vocês a questão desse A, quer dizer ausência, negação? Então, enquanto a biogênese, a teoria da biogênese defende que um ser vivo só pode ser oriundo de outro ser vivo pré-existente, o que é isso? Que já existia. A teoria da abiogênese dizia que os seres vivos poderiam existir a partir de matéria inanimada. Como assim, professora? Um dos exemplos muito utilizado era que o sapo poderia nascer do pântano. Uma árvore poderia nascer a partir de uma pedra. Hoje, coisa que a gente sabe que é impossível acontecer, Então, essa teoria foi derrubada, mas durante muito tempo ela foi aceita. Então, essa alternativa é o quê? Verdadeira. A segunda, os seres vivos são geneticamente relacionados e capazes de evoluir. Por que é importante? Trazendo aqui para o nosso contexto atual, Nós estamos nos adaptando a essa nova metodologia, Antes nós tínhamos aulas presenciais, eu e você numa sala de aula e tal. Agora estamos nesse ensino à distância, através da internet.
Então a gente sofreu uma espécie de quê? De adaptação. Nós tivemos que nos adaptar a esse nosso momento que a gente está vivendo. E quando a gente fala esse termo geneticamente relacionados, quer dizer que os seres vivos têm que ser capazes de se reproduzir. Por exemplo, como é que eu sei que um indivíduo ele está vivo? Ah, professora, muito fácil. Se ele estiver andando, se ele estiver falando, respirando. Ok, tá certo. Isso a nível macroscópico. Mas em nível microscópico, como é que eu vou perceber que uma bactéria está se reproduzindo? Que um vírus está vivo, né? Acabei de dar a resposta. Por meio da reprodução. Então, se eu sei que o organismo está vivo ou não, por meio da reprodução. Aqui cabe um questionamento. O vírus é um ser vivo ou não vivo? Depende, né? Se ele estiver dentro de uma outra célula viva, ele vai ser o quê? Vivo. Porque ele vai estar utilizando o maquinário dessa célula para se reproduzir. Então, aquele ser que se reproduz está o quê? Vivo. Se ele estiver fora de uma célula viva, ele vai ser o quê? Um ser não vivo, né? Porque ele não está se reproduzindo. Então, a segunda alternativa também é verdadeira. A terceira, a maioria das reações químicas que mantêm os organismos vivos ocorre no ambiente extracelular. Pessoal, muito cuidado com a questão dos prefixos, né? Biologia tem disso. Quando eu falo extracelular, quer dizer extra, fora do meio celular. Se a questão estivesse falando intracelular, queria ser dentro da célula, né? Então as reações estariam acontecendo dentro da célula. E intercelular quer dizer entre uma célula e outra. Então, extracelular, fora da célula, intracelular, dentro da célula e intercelular, entre as células. Então, essa alternativa está certa ou está errada? Está errada, né? Porque fala que a maioria das reações ocorre em ambiente extracelular, fora da célula. A gente sabe que, na verdade, ocorre o quê? Dentro da célula. E a última está falando o quê? Que conclusões obtidas a partir de um determinado organismo não podem servir de base para a investigação de outros seres vivos. Verdadeiro ou falso? Vamos trazer aqui para o nosso exemplo aqui atual, né, que é o assunto do momento, infelizmente, a questão do Covid-19, né? É um vírus que estão tentando isolar para saber fabricar uma vacina para a prevenção, né? Estão até agora pegando plasma de pessoas que já foram curadas para isolar e fazer estudo. Gente, se eu pegar, por exemplo, o que aconteceu? O vírus chegou aqui em 48 horas, conseguiram decifrar todo o código genético dele. Então, se eu sei o código genético de um indivíduo dessa espécie, eu vou conseguir saber dos demais. Então, essa alternativa aqui é verdadeira ou é falsa? Tá certa ou tá errada? Ela tá errada, né? Só por causa de uma palavra, desse não. Então, se eu souber, né, um determinado estudo de um determinado organismo, ele vai servir sim de base para os demais organismos daquela espécie, né? Então, a pergunta vem agora. A sequência correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é letra A. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Então, pessoal, o conteúdo para a nossa prova vai estar no livro didático de vocês, o capítulo 1, uma ciência chamada biologia, capítulo 2, a origem da vida, onde vocês vão ver as teorias abordadas sobre a origem da vida, capítulo 3, introdução ao estudo da célula, né? Então, tenham todos bons estudos. Utilize também do material de apoio que nós enviamos para você estar estudando por casa, né, os estudos domiciliares. Tenham todos bons estudos. Qualquer coisa, estamos aqui.